Ih, rapaz, já tá na hora? Fiquei sabendo que vai começar agora um programa interativo sobre água, que é o tema do nosso programa de hoje. Bora assistir? Ih, qual foi? Ô, Renatinho! Ô, Renatinho, me salva aí, cara! Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! Você já ouviu falar em geohistória? Quer saber o que faz um geohistoriador? Quem explica é a professora e pesquisadora do assunto, Ana Brasil. Agora a gente sobe mais um degrau rumo ao Enem. Professor Diego Moreira, por gentileza. E aí? E aí, Elane, beleza, cara? Belezinha, Tranquilo? seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, estamos juntos aí. Agora a gente vai falar sobre o ciclo natural da água. É um assunto que a gente aprende desde os primeiros anos do ensino médio, mas ainda tem gente que erra, né, professor? É um dos primeiros princípios básicos da geografia, né? E também é abordada pela área de ciências do ensino fundamental, pela biologia, enfim, outras áreas. Esse é um campo muito interessante de estudo e com uma presença importante na prova do Enem, porque a água, além de ser um recurso natural indispensável para a vida, ela se relaciona diretamente com a geografia. Porque a água se move, ela se desloca, ela vai ter a sua presença na Terra em vários estados físicos, né? E a água também tem a sua relevância social. Sem água a gente não sobrevive, né? Sem água a gente não vai a lugar nenhum. Então a abordagem que a prova traz toca em todos esses campos, num campo mais natural e num campo mais social também. Você falou em abordagem, então bora ver como o Enem aborda isso? Vamos lá? Questão 54 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Professor, por gentileza. Essa questão, ela vai trazer para a gente uma tabela, informações bem apresentadas nessa tabela, com um comando bem simples e as opções bem curtinhas. E a questão diz assim, na tabela você tem uma tipologia de área definida, tá? Com bacias naturais ou florestas, com bacias com ocupação agrícola e cultivos, com bacias com ocupação residencial, e, por último, bacias com ocupação urbana pesada. Tá? E aí a informação apresentada na tabela vai apresentar para a gente o que acontece com a água das precipitações, com a água de chuva, quando ela atinge esses terrenos. O que acontece com a água quando ela toca uma superfície que tem uma bacia natural ou com floresta. O que acontece com a água quando ela atinge uma região que tem uma ocupação agrícola ou com cultivos. O que acontece com a água na área residencial ou numa área de urbanização mais pesada. O que a gente percebe é que nas áreas de bacias naturais ou florestas, há um percentual muito alto de água que acaba sendo retida no local e um percentual muito pequeno de água que acaba sendo escoado. A água retida no local oscila de 80% a 100% dessa água de precipitação e de 0% a 20% dessa água acaba sofrendo um processo de escoamento. Tá? Como é que se dá essa retenção no local? Basicamente, você vai ter a chuva incidindo sobre essa região de floresta, essa região natural, e a água vai fazer uma infiltração no solo. Se a água não infiltra, o outro movimento que ela pode fazer é o movimento de escoamento. Então, essa água vai escoar, ela vai parar dentro de um rio, vai chegar numa lagoa, num lago, em algum outro corpo hídrico, alguma outra parte da superfície. Mas ali, no local onde a chuva caiu, ela não fica nesse caso. E o que a gente está percebendo é que nessas regiões menos alteradas pela ação humana, tá? A gente vai ter uma intervenção menor, floresta, por exemplo, a gente tem uma retenção maior de água. E quando a gente nota que o espaço é mais alterado pela ação humana, que é o caso da região com ocupação urbana pesada, a gente tem uma retenção muito menor. Vejam os dados. A gente tem água retida no local, bacias naturais 80% a 100%, água escoada de 0% a 20%. Sim. Numa região agrícola, onde nós fizemos um desmatamento da floresta e colocamos nessa região cultivos, pode ser um cultivo, por exemplo, de soja, um cultivo de algodão, pode ser um cultivo, enfim, de qualquer outro gênero agrícola, a gente já diminui a retenção de água e aumenta o escoamento. Quando a gente vai para uma área de ocupação residencial, isso também cresce. E o máximo que a gente alcança é uma retenção de 0% a 10% de água nas áreas de ocupação pesada e um escoamento de 90% a 100% da água
na área de ocupação pesada. O que vai acontecer aqui, Land, para a gente ter um escoamento tão elevado numa área de urbanização muito pesada, é que você tem asfalto, você tem cimento, concreto estabelecidos nessas áreas de urbanização pesada, e essas superfícies são impermeáveis. A água não infiltra. Toca na superfície, ela não infiltra. O que vai acontecer? Ela vai bater no solo, vai bater no asfalto, na verdade, corre para a calçada, entra num bueiro e vai escoar por uma galeria pluvial, tá? Que vai levar essa água para um rio, para uma lagoa ou para o mar, dependendo de onde fica essa cidade de urbanização pesada. Então a água não infiltra. Aqui o solo, na área de ocupação pesada, ele não consegue fazer um papel de esponja, capacidade de absorver água, tá? E segurar essa água nessa região. Tá? Então isso acaba gerando um movimento muito veloz, inclusive, um fluxo de água muito rápido. Tocou no asfalto, corre para o bueiro. E se a gente tiver ali, tá, uma região muito urbanizada, a tendência é acontecer enchente. Porque a água vai descer rápido, vai cair no rio, esse rio vai transbordar e a chance de enchente numa região como essa é muito grande. Mas repara o que ele vai colocar aqui na questão. Ele diz assim, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o processo de... E aí, qual vai ser o processo que será intensificado numa região com maior cobertura vegetal? Ele está pedindo para a gente analisar as regiões de bacias naturais e florestas. Os outros dados não são tão interessantes para a gente. Esse dado de bacia natural e floresta é que é indispensável a gente entender. Então, quando a gente olha para esse dado, a gente percebe 80% a 100% de água retida no local, no máximo 20% de escoamento. Se a água não escoa, ela infiltra. Sim. E essa água que infiltra vai ajudar a fazer aquilo que a gente observa na opção E dessa questão, que é a recarga dos aquíferos. O que são os aquíferos? Os aquíferos são corpos hídricos subterrâneos. É água que a gente encontra dentro das rochas, lá debaixo do solo. Essa água vai chegar a essa região por esse processo de infiltração. E a gente precisa disso. Naturalmente, nós exploramos no nosso dia a dia as águas desses aquíferos. Fazemos perfuração dessas rochas, bombeamos essa água para usar no nosso dia a dia. E como a gente está retirando essa água, é importante que a natureza faça o seu trabalho de repor essa água. E é através da infiltração que se realiza a recarga desses aquíferos. Tá? Então, uma região com essa tipologia vegetal muito bem preservada favorece o processo de infiltração e de recarga dos aquíferos. Né? Então, gabarito letra E. Letra E, sem a menor sombra de dúvidas. Vem cá, essa é uma questão fácil, média ou difícil? Olha, eu acho que é uma questão mediana. Ela não é muito fácil porque não é muito direta, ela exige algum conhecimento prévio do candidato, mas também ela não é uma questão absolutamente muito difícil, porque ela não traz nenhuma pegadinha, nenhuma informação escondida, tá tudo ali. E é importante o candidato ter uma intimidade com tabelas, né? Isso é fundamental. Uma das competências avaliadas pelo Enem na área de ciências humanas é a capacidade de lidar com a obtenção de informações históricas e geográficas através de recursos diferentes. Ou seja, é uma prova onde você vai encontrar tabela, mapas, charges, pinturas, vários recursos, várias linguagens, além do texto, é claro. E o interessante dessa questão é que ela também faz um diálogo com a biologia, com a física, né? Ah, sem dúvida. A biologia, a química, a física, elas também trabalham essas questões dos ciclos, né, biogeoquímicos, né, ciclo da água, como a gente está vendo nessa questão, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. As aulas de química, biologia trabalham muito esses aspectos, a geografia também, de alguma maneira, lida com essas questões. E aqui, ela é muito geografia, essa questão, porque ela compara formas de uso do espaço. Compara intervenções humanas sobre a natureza. E a geografia é isso. A geografia é uma ciência que estuda as relações entre a sociedade e o meio natural sobre o qual a gente vive e desenvolve a produção desse espaço geográfico. De que outros jeitos esse conteúdo pode aparecer na prova? A prova, ela se preocupa muito com a questão do meio ambiente, de maneira mais genérica. Mas água é um assunto recorrente. Né? Não só a questão do ciclo natural, essa coisa que a gente tem do mecanismo, né, da movimentação da água pelas esferas todas que compõem o planeta, mas também com as questões que envolvem o uso, tipos de uso de água.
Usar água para a agricultura, usar água nos processos industriais, usar água, por exemplo, no comércio, nos serviços, nas residências, né? Então, quais são as principais formas de uso? Quais são as formas de uso que mais consomem água? Quais são aquelas que são as mais econômicas? Que estratégias nós podemos utilizar para poder trabalhar com a água de uma maneira mais ecológica, de uma maneira mais correta? O Enem já cobrou, por exemplo, o reuso de água. Isso é super importante e é bacana que os candidatos estejam bem atentos a esse tema. Professor, bora dar uma olhada nesse mapa conceitual rapidinho, que o nosso tempo é curto? Pode ser? Vamos lá. Aqui eu estou colocando para a gente os processos que envolvem o ciclo da água. A água evapora, calor faz a água evaporar. Ao atingir altitudes elevadas na atmosfera, essa água condensa. E ao condensar, ela se torna de novo em estado líquido. Saiu do líquido para o gasoso e volta do gasoso para o líquido no processo de condensação. E aí precipita. Quando a água precipita, ela vai tocar a superfície. E nesse momento ela pode percorrer dois caminhos principais. Ou ela escoa ou infiltra. O escoamento vai acontecer, por exemplo, nos terrenos com muito asfalto, cimento. A infiltração acontece onde você tem mais solo, mais vegetação, e aí o solo faz o trabalho de esponja. E aí, depois que ele fez o trabalho de esponja, como ela volta a evaporar? Como ela volta a evaporar? Se ela infiltrou, ela pode ser extraída pelo homem de dentro do solo, ou ainda ela pode evaporar saindo de dentro do solo, porque o solo também é aquecido. Entendi. Né? As rochas lá dentro também sofrem com a radiação. E elas podem evaporar saindo lá de dentro do solo para voltar para a atmosfera. Show de bola. Tem aqui dinâmica dos solos também, rapidinho? É importante pensar nisso porque a questão fala em erosão laminar, fala nas relações da água com o solo. Né? O intemperismo, ele faz parte do processo de formação do solo. Todo solo já foi rocha e a rocha sofre intemperismo para que isso gere a formação de solos. O contato do solo com a água acaba promovendo o processo de erosão, pode promover o processo de erosão. Se a gente tem uma realidade onde o escoamento superficial das águas é muito forte, isso potencializa a força erosiva dessa água. Se a gente gera uma proteção desse solo com a cobertura vegetal, isso diminui o potencial de erosão e ajuda a preservar. Pensando em realidades urbanas, por exemplo, encostas que acabam desmoronando, tá? Desabamentos dessas encostas, pessoas que morrem em função disso, vítimas diferentes desse tipo de tragédia. É um processo erosivo acontecendo. A gente desmata a encosta, constrói sobre ela, a água faz o escoamento e derruba tudo. Chega mais, professor. Para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto e ficar craque, ele busca onde? Eu acho que podem pensar nos livros da geografia, né? Tem muito material disponível hoje na internet, sites, por exemplo, como o do IBGE também, tem várias fontes. Show de bola, professor. Valeu mesmo por toda a ajuda. Tamo junto. Pode sempre, tamo junto. Já pensou em estudar geohistória? É isso mesmo. Esse campo do conhecimento existe e é super interdisciplinar. Ele analisa a vida humana e o seu relacionamento com o ambiente natural. Mas aí você me pergunta, a geografia já não faz isso? Calma. Calma que quem explica melhor é a pesquisadora e professora Ana Brasil, por gentileza. Seja bem-vinda. Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Que isso, a gente que agradece a sua presença. O que é a geohistória? É mais geografia ou mais história? Na verdade, a geohistória ela é um subcampo da história. Ela foi criada por um historiador francês chamado Fernand Braudel, mas ele bebeu na fonte da geografia. Então, na época, a história que se fazia, né, ali no meados do século XX, a gente está falando, se preocupava muito com os eventos, com a história rápida, aquilo que mudava. Então, as guerras, as revoluções, a vida dos monarcas, por exemplo. E por influência da geografia, de um geógrafo francês, sobretudo, o Paul Vidal de Lablache, o Fernand Braudel começou a pensar que a história, na verdade, ela tinha também outras temporalidades. Ela não era só aquilo que mudava, mas também aquilo que permanecia, né? Então, nisso, o espaço teria muita importância, porque o espaço ele se transforma, mas ele se transforma, digamos, de uma forma um pouquinho mais lenta do que os eventos políticos. E como a geografia dialoga com outras áreas do conhecimento? A geografia é uma ciência com fronteiras muito vivas. A geografia, os geógrafos, as geógrafas, eles estão acostumados há muito tempo em
pular essas fronteiras, né, em dialogar com outros campos do conhecimento. Então, com a história, como é o caso da geohistória, com a biologia, com a ecologia, né, com as ciências ambientais da Terra, de uma maneira geral, mas também com a economia, com a ciência política. Então, tem um campo muito promissor, né, que os geógrafos fazem parte, que é a ecologia política, e também com as artes. Mas como assim, com artes também? Sim, com a pintura, com a fotografia, com o cinema. A geografia tem fortes diálogos com esses campos das artes visuais, sobretudo. Interdisciplinaridade já está no DNA do Enem. Mas eu sei que você também tem disso, né? Fiquei sabendo que tem um trabalho audiovisual, como é que é isso? Quando eu entrei na faculdade, eu conheci 2 grupos de pesquisa que tinham muito interesse pela imagem, sobretudo, mais especificamente, na verdade, pela linguagem fílmica, né? Pelo cinema. Na verdade, era um grupo muito interdisciplinar. Então, tinha sociólogos, arquitetos, psicólogos, tinha engenheiro, tinha cineastas e tinha geógrafos também. E como a gente estava num instituto de pesquisa e planejamento urbano e regional, a gente se interessava muito por esses debates sobre a construção dos territórios e das regiões. Então, a gente começou a estudar a construção da identidade ou a imagem da região Nordeste. A região Nordeste ela foi muito tematizada nos filmes, né? Então tem vários filmes bacanas para assistir que tratam dessa questão do Nordeste, que ajudam a gente a compreender como o imaginário que a gente tem sobre o Nordeste foi construído, né? Então tem, por exemplo, todo o cinema novo com os filmes do Glauber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem um muito importante, o Vidas Secas, né? Que é uma adaptação do romance do Graciliano Ramos, né, que foi feito pelo Nelson Pereira dos Santos. Tem filmes que eu acho, assim, do grande documentarista Eduardo Coutinho, 2 que eu indicaria, que eu acho super bacanas. Um é O Cabra Marcado para Morrer, que mistura docudrama com documentário, e outro que é o Teodorico, o Imperador do Sertão, que a gente ouve falar muito sobre coronelismo, por exemplo, né, mas a gente não tem ideia de como é que aquilo se dá na prática. E esse filme é o próprio Teodorico, que é um coronel lá no Rio Grande do Norte, falando pra gente. Tem filmes mais contemporâneos, né, depois da retomada, como, por exemplo, O Baile Perfumado, da década de 90, o cinema As Aspirinas e Urubus, né, que tratam o sertão, o cangaço, né, mas a gente também tem alguns outros filmes com temática, assim, mais urbana, ou então da Zona da Mata pernambucana, né, então a gente tem, por exemplo, o Árido Movie, o Amarelo Manga, então a filmografia brasileira é muito rica para falar de Nordeste. Mas vem cá, como a gente pode estudar geografia e história através de filmes? Os filmes e outras imagens também, como a fotografia, eles podem ser boas fontes para pesquisa e podem ser também bons recursos pedagógicos, né? Então, os filmes, as imagens como um todo, elas são, na verdade, maneiras de falar da sociedade. Assim como tabelas, como relatórios científicos, como os censos, são maneiras de olhar o mundo. Então, quando a gente assiste um filme, quando a gente olha uma fotografia, a gente não deve ficar se perguntando se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. A gente deve usar aquele material para pensar sobre a nossa sociedade, como ela se representa. E a gente pode olhar para os filmes e pensar em indícios, né? Observar objetos, relações sociais, né? Pensar em percursos, em caminhos. E dá para comparar filmes de épocas diferentes para ver a transformação histórica e geográfica? Por exemplo, no caso do cangaço brasileiro, né, do Nordeste como um todo, a gente tem filmes desde a década de 20, desde a década de 30, né, que podem ser comparados com as produções mais recentes. Então, diferentes temas vão aparecendo dependendo do momento que esses filmes são produzidos. E como o conhecimento geográfico brasileiro se construiu através dos séculos? O conhecimento geográfico, ele é um conhecimento muito útil, muito necessário para todo mundo, né? Então, a gente levanta da cama e, para saber o ônibus que a gente tem que tomar, para onde a gente vai, a gente está, de alguma maneira, mobilizando algum conhecimento
geográfico, né? Um conhecimento sobre o espaço, né? Então, a gente pode dizer que um conhecimento sobre o espaço brasileiro, sobre o território brasileiro, ele vem sendo produzido desde muito antes da chegada dos europeus na América ou no Brasil. Então, os povos indígenas, eles produziam conhecimento sobre o seu espaço, né? Mas de uma maneira assim mais institucionalizada, né? Mais parecida com o que a gente chama hoje a ciência geográfica. A geografia brasileira começou mais ou menos no século XIX, né? No Brasil Império, com os institutos de geografia, o IHGB, por exemplo, que é um Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que nasce no século XIX, as sociedades geográficas, né? E eles pensavam em produzir uma imagem do Brasil. E aí depois a gente tem o crescimento da universidade, né? Enfim, para a formação dos professores que vão difundir esse conhecimento. A gente tem o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem um papel fundamental na produção sobre o conhecimento do território brasileiro e para a formulação de políticas públicas. Então, o IBGE, ele faz com que o brasileiro conheça o Brasil, né? Tem um trabalho muito interessante do IBGE que foi publicado em fascículos, que chama Tipos e Aspectos do Brasil. Os militares também tiveram um papel muito importante na produção do conhecimento geográfico brasileiro. Então, tem mapas que eles produziram que a gente usa até hoje, né? E mais na década de 80, 90, a gente tem um crescimento enorme, né, da universidade brasileira. E aí a pesquisa em geografia ela começa a ser feita fundamentalmente nas universidades, né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem mais de 60 programas de pós-graduação em geografia. Além da geohistória, que outros campos estão surgindo? Um é o geoprocessamento, né? As geotecnologias, o que a gente chama de sistemas geográficos de informação. Então, todos esses aplicativos que a gente usa para se locomover ou para se encontrar. A gente pode falar também das questões ambientais, né, dos aspectos de sustentabilidade na relação com a política e a produção de políticas públicas. E um enorme campo agora que se abre, muito também por conta da mudança do perfil do geógrafo, do aluno universitário, né? A gente tem novas demandas. A geografia, ela não é mais só aquele saber hegemônico produzido pelo Estado. Então, a gente tem novas geografias sendo produzidas. Então, questões de raça, de cor, né, e questões de gênero, a gente tem a produção agora muito forte de geografias feministas, por exemplo. Durante toda a sua pesquisa, qual foi a sua maior descoberta? Na década de 90, no início dos anos 2000, era muito comum dizer que os espaços públicos iam morrer, que a vida nas ruas não ia mais existir, né? Mas alguma coisa dizia pra gente que essa ideia era um pouquinho esquisita, que ela não estava exatamente correta. Então a gente começou a ir para os espaços públicos, né? A observar, a ficar sentado, anotando, entrevistar as pessoas, a fotografar, filmar esses espaços. E a gente começou a perceber, na verdade, que o medo, a violência, a segregação socioespacial, elas não tinham conseguido acabar com o espaço público. As pessoas continuavam indo para os espaços públicos. E não só pessoas parecidas, que já se conheciam, que iam para lugares próximos da sua casa, do seu trabalho, né? Pessoas que vinham de lugares muito distantes, que queriam se encontrar com pessoas diferentes, pessoas que elas nunca tinham visto na vida. Então, os espaços públicos, eles continuaram tendo vida, né? Falaram muito que a internet acabaria com um encontro presencial, né? Face a face, e a gente ficaria só atrás das telas se comunicando. Mas me parece que uma nova geração, na verdade, usa a internet para se encontrar. O espaço público, ele continua sendo reativado, as pessoas combinam de se encontrar em lugares públicos e as manifestações, a partir de 2013, por exemplo, confirmam essa hipótese, né? Que, na verdade, a internet serviu para deixar os espaços públicos ainda mais vivos e lugares de demanda, de colaboração, de reivindicação política também. Professora, e qual é o seu conselho para a galera que vai fazer o Enem esse ano?
Bom, além de estudar, levar a sério mesmo, que é uma oportunidade única, encarar a universidade como uma possibilidade de transformação da nossa vida, mas eu acho que a minha dica é reencantar o mundo, né? Olhar para o mundo, olhar as paisagens, então pegar um ônibus, ir para um lugar que você nunca foi, pegar um trem, conversar com alguém que você nunca conversaria, né? Olhar para o mundo com curiosidade, eu acho que tem tudo a ver com a geografia e tem tudo a ver com essa fase da vida. Conviver e interagir também é estudar, é isso? Com certeza. Professora, muitíssimo obrigado mesmo pela presença, pelo bate-papo. Eu que agradeço. É uma honra pra gente, muito obrigado. E é isso, galera. O Enem é o pontapé inicial para o mundo de possibilidades. Então, bora estudar. E o nosso canal tá pronto para te ajudar nisso. youtube.com/TV Escola. Corre lá. Ana Brasil. Ana Brasil.